Oi pessoal, eu sou o professor Magnus. Na aula de hoje, História do Brasil, 70 anos envolvendo política, economia e sociedade. Bora! A história da República Brasileira foi marcada por rupturas institucionais. Com relação às crises na República, julgue se correto ou errado os seguintes itens. Vamos a eles. A governabilidade do Brasil, diz o item 1, durante a chamada República Oligárquica ou República Velha, ou Primeira República ou República dos Coronéis, tem sinônimos para esse período da história do Brasil, foi alcançada, segue o item, com o que a historiografia convencionou chamar de política dos governadores, instituída pelo presidente Campos Salles. Essa medida tornou possível a articulação entre os interesses das oligarquias estaduais e os do governo federal. O frágil equilíbrio então alcançado teve fim com a crise da década de 20 do século passado, que levou a disputas entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais e resultou no início do governo de Vargas em 1930. Item 1 correto, vamos ao item 2, bora. O projeto modernizador implantado na era Vargas teve resultados modestos. Eu vou sublinhar esse aqui. Resultados modestos. O Brasil continuou a ser um país marcadamente rural e a industrialização promovida foi insuficiente para mudar o perfil do eleitorado. E segue o item. Isso explica a facilidade com que os opositores destituíram Vargas do poder em 45, final do Estado Novo, a despeito do apoio dos trabalhadores beneficiados com a consolidação das leis do trabalho, CLT, publicada em 43. Vamos aos cálculos, aos números. Bora, olha só. Eu costumo comentar em aula essa produção total do Brasil, em particular nos anos 1920 e 1940. E a gente estudando, os livros apontam o seguinte, que em 1920, a agricultura do Brasil, nessa produção total aqui, tá em 79%. Já a indústria, né, em 1920, vou colocar aqui, ó, indústria, tá nos 21%. Tudo bem? Isto é, 20 anos depois, os números que registram a produção agrícola no Brasil estão na casa dos 57%. Né? Já a indústria, olha só o crescimento, já está na casa dos 43%, dobra praticamente. Né? Então é uma mudança significativa. Vamos voltar para o item que a gente acabou de analisar. Bem, voltamos aqui, perceberam que resultados modestos não serviram para a indústria quando a gente apresentou o cálculo. Então a gente já poderia colocar errado. E ele segue acusando, foi insuficiente para modificar, alterar o perfil do eleitorado. Gente, urbanização, não é isso? Não tem, né? Troca, modifica o perfil do eleitorado. Outra forma também da gente colocar errado no item 2. Vamos ao item 3, bora. A Guerra Fria marcou profundamente a política brasileira durante a experiência liberal entre 1945 e 64, diz o item 3. A aproximação do Brasil com os Estados Unidos da América resultou na ilegalidade do Partido Comunista, alijado das eleições para a formação da Assembleia Constituinte de 46. Falso aqui. E a gente pode eliminar por vários motivos. Primeiro, que o PCB colocou candidato nas eleições de 1945, não é isso? O político gaúcho Iedo Fiuza, que fez 10% dos votos, tá? E o PCB só vai ser colocado na ilegalidade pós-46, né, dentro do governo do general Eurico Gaspar Dutra. Portanto, falsão aqui também. Item 3, errado. Vamos ao item 4, bora. A forte crise política e econômica que assolou o Brasil no início da última década de 60 resultou em ruptura institucional, com a queda do governo de João Goulart e a ascensão dos presidentes militares, diz o item 4. A legitimidade destes foi construída a partir da velha fórmula ordem e progresso. Dentro dos esforços de manutenção da aparente normalidade institucional, foi promulgada, de acordo com a Constituição, né, ou, entre aspas, que a gente encontra nos livros, fez-se aprovar a Constituição, que viria a ser alterada pela Emenda Constitucional de 69. São 27 emendas. Essa aqui é a primeira. Essa alteração foi bastante pontual e teve por objetivo
pequenas adequações, falsão aqui, né? Basicamente a combinação da Constituição de 67 ao ato institucional número 5, então a gente já poderia colocar também como errado aqui. Vamos ao gabarito oficial da prova, bora! Item 1, trazendo aspectos da República Velha até a ascensão do Vargas em 1930. É interessante quando a gente está estudando República Velha ou República dos Coronéis no Brasil, acerca dessa aparente estabilidade ou equilíbrio na alternância presidencial entre Minas Gerais e São Paulo, que inclusive já havia sido quebrada, né, em 1910 com a ascensão do presidente Marechal Hermes, que foi apoiado pelo PRR, né, pelo Partido Republicano Rio-Grandense, tudo bem? O item 2 a gente destacou aqui de acordo com os números, né, de produção agrícola, produção industrial. O item 3 trazendo o PCB, o protagonismo político do PCB, né, em 1945 e tal, partido fundado em 22. E aqui o item 4 destacando, né, essa combinação entre a Constituição de 1967 e o ato institucional número 5. Tá bom, gurizada? Vou nessa, valeu!